Graça e paz, povo de Deus, bom dia, Deus seja louvado, e mais um despertar, e mais um amanhecer, e mais um dia que nosso milagre já se fez presente a partir do momento que o Senhor nos acordou, a partir do momento que nos damos conta que estamos de pé, do qual a palavra do Senhor vai dizer em Lamentações 3:22, que a bondade e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Tem noção? Se não fosse a misericórdia de Deus enviada através de Jesus, a gente era para ser consumido. Se não fosse Deus que amou tanto o mundo de tal maneira, enviando o teu filho na cruz para morrer por mim e por você, nem aqui estaríamos. É tão bom você reconhecer o que foi feito por você na cruz. É tão bom você reconhecer o valor que a tua vida tem na mão de Deus. Aleluia. Eu torno e volto a falar, reconheça o acordar. Reconheça o quão precioso é a tua vida na mão de Deus a partir do momento que Ele te entrega mais um dia. Ele não te entregou mais um dia à toa. Ele não te acordou para você ficar do jeito que está. Ele te acordou para mais uma oportunidade do qual você tentou ontem e não conseguiu. Ele está te dando mais uma oportunidade hoje. Mas de que todas essas coisas, oportunidades, situações, projetos, propósitos que você não conseguiu fazer ontem, que você continue tentando hoje e decida colocar tudo aos pés de Jesus. De que adianta eu correr atrás disso, daquilo, para fazer isso, aquilo e não estiver lançando aos pés de Jesus? Não vai estar cooperando para o reino de Deus, vai estar cooperando para mim mesmo, então em vão vai ser o trabalho. Se o Senhor não edifica a casa, em vão são os que trabalham. Se o Senhor, mestre de obra, Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tiver na tua construção, não tiver na tua caminhada, não tiver no teu dia a dia, em vão está sendo o teu trabalho. Salmo 127 vai dizer isso. Você está comendo do pão das dores, está acordando muito cedo, dormindo muito tarde, trabalhando, querendo e nunca está satisfeito. Porque está correndo sem Jesus. Uma vida que corre sem Jesus, vira e mexe, ela bate e cai, levanta, bate. É uma vida que vai estar sempre ali, batendo a cabeça, porque não está correndo com quem tem direção, está correndo com quem anda sem direcionamento. O mundo não tem direção, o mundo jaz do maligno. Uma vida sem Jesus é uma vida mundana. Uma vida que não anda com Jesus é uma vida morta vivendo. Como assim? Morta espiritualmente. Quem que é o autor da vida? Quem que nos deu a vida? Quem que aniquilou a morte ressuscitando na cruz ao terceiro dia? Né? Quem que é o autor da gente estar aqui hoje respirando? É o próprio Cristo Jesus. Ele é o autor da vida. Então não tem como a gente querer vida fora de quem é o autor da vida. A gente vai ver uma vida incompleta se ele não estiver me completando. É onde entra os desejos, as vontades, aquela frustração, aqueles momentos que as pessoas se sentem de nunca estar satisfeita, sempre está faltando algo, tem tudo aparentemente, né? Isso, aquilo, tudo bonitinho, mas você vai ver sempre ela reclamando porque Jesus não entrou ainda. E uma vida que Jesus não entrou ainda, ela vai estar sempre com falta de algo. Pode ter de tudo aqui da terra, mas se Jesus ainda não entrou, ela não é completa. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas, no capítulo 9, 24, 25, que adianta o homem, né, ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Né? Uma pessoa rica, uma vida rica aqui em terra, é uma vida cheia da presença do Filho. Uma vida que vive uma vida do qual foi destinada para viver, do qual o Senhor nos chamou para viver em comunhão com o Filho. O teu sentido aqui em terra é viver uma comunhão com Jesus. O teu sentido nessa terra é ser um canal de bênção em outras vidas a partir da tua entrega. Se você ainda não se entregou para Jesus totalmente, por inteiro, está com os pés lá e cá, está no muro, eu preciso te falar que você está fazendo parte do maligno. Você está dando lado para o diabo agir na tua vida, porque você ainda não deixou Jesus te completar. Tem brechas, tem porta aberta, tem coisas que ainda não foi tratada, tem pensamentos que ainda te rodeiam, que não te fazem bem, e só Jesus para tocar onde a gente não toca. Em nome de Jesus eu já declaro isso, para que essas cadeias sejam quebradas, essas correntes que às vezes te cercam, sejam aniquiladas em nome de Jesus. Esses pensamentos ao contrário, eu aniquilo agora e declaro a presença do Senhor Jesus Cristo, a poder nesse nome. Derrama o teu poder. Derrama, Senhor, para que haja paz em espírito nessa vida e nessa casa, para que você viva o propósito de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Arma contra ti não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra ti.
Maior é o que está conosco, maior é Deus. Mas se você não buscar reconhecer a grandeza de Deus na tua vida, muitas coisas vão tomar espaço na tua vida. Porque você não vai estar com Jesus à porta. Você não vai estar com Jesus sendo o seu general. Você não vai estar com Jesus sendo o seu Senhor. E eu falo que antes dele ser Salvador, Jesus é meu Salvador. Muita gente fala, mas para ele ser Salvador de uma vida, ele tem que ser Senhor. Não tem como ele só ser Salvador e você não deixar ele ser o senhorio, ter o controle sobre a tua vida. Como que ele vai te salvar, sendo que ele não é o Senhor da tua vida? Você só quer a parte do Salvador, a parte do Senhor, dele conduzir, dele te levar em caminhos do qual é o direcionado do céu para você andar. Você não quer, só quer que ele te salva, mas não quer que ele seja o seu Senhor. A conta não fecha. Para ele te salvar, ele tem que ser o seu Senhor. Para ele entrar com a salvação, você tem que receber ele como único e suficiente na tua vida. Quem crê e for batizado será salvo. Eu aceito o Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente salvador. Tem que acontecer isso. Enquanto não acontecer isso, enquanto você não der espaço para Jesus habitar e fazer morada com o Pai na tua vida, infelizmente vão ficar com portas abertas e brechas espirituais. E essas brechas espirituais são as causas de muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Muitas coisas que às vezes não está andando, não está avançando. Muitas coisas que às vezes causam um negocinho e vira um negoção dentro de casa. Tem que fechar as brechas. A palavra do Senhor vai dizer através de apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,7: sede sóbrios e vigilantes, o inimigo fica ao derredor, bramando como um leão, pronto para tragar. Amém? Fica com essa palavra, que você possa reconhecer a presença de Deus no teu acordar. A partir do momento que você se dá conta que está vivo, já é um grande motivo para você glorificar a Deus, para que o restante do teu dia seja conduzido também por Deus. Não deixe de embarcar sem colocar Jesus no teu barco. É você que chama, é você que convoca, é você que declara o nome de Jesus para a tua vida e para a tua casa. Não deixa de profetizar, não deixa de orar ao nome do Senhor. O véu foi rasgado de cima a baixo e hoje temos acesso ao Pai em nome de Jesus. É só em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 vai dizer que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Temos acesso a Deus hoje por causa de Jesus. Temos esse livre acesso através da palavra de Deus por causa de Jesus. O Espírito Santo que está movendo tudo isso aqui, essa palavra, essa mensagem, até agora, está acontecendo é por causa de Jesus. Jesus, em certa passagem, falando para os discípulos que já estava chegando a hora de ir ao Pai, mas para os discípulos não ficarem tristes, que ele ia enviar o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o faria lembrar de todas as coisas, foi por causa de Jesus, foi por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada do que existe passaria a existir se não fosse através dele, Cristo Jesus. Esse nome tem poder. Receba esse nome na tua vida. Você vai ver as coisas ser diferentes. Não tem como a tua casa continuar a mesma. A casa que ele entra nunca mais será a mesma. Móveis são trocados e limpa toda a sujeira. Aleluia, há poder nesse nome. Glórias a Deus. Vou compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou aqui no meu coração e nos deu um tema também. Não espere situações na sua vida piorar para você buscar Deus. Não espere situações na sua vida piorar para você buscar Deus. Eu falo piorar porque às vezes muitas pessoas camuflam situação e passam uma imagem de que está tudo bem. Vai bem. E esse vai bem não é o vai bem de não falar para aqui, não testificar aqui e lançar aos pés de Jesus. É não vai bem e continuar do mesmo jeito. E aquele buraco do qual aos olhos humanos não vemos, por dentro vai aumentando. Vai aumentando porque ela não quer lançar para fora. Ela quer deixar o orgulho vencer. Ela quer deixar o achismo prevalecer. Ela quer deixar o eu dela intacto. Mas por dentro o buraco vai aumentando. Eu torno e volto o tema que o Senhor me deu. Não espere situações na sua vida piorar para você buscar Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que envolve sobre esse tema. Isso se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 11. A palavra muito conhecida do filho pródigo. Muita gente conhece a história do filho pródigo. Eu quero ler com vocês e passar a reflexão que o Senhor me deu. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 11, 15 e 11. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a herança.
lembrando que para nós aqui no Brasil, para acontecer isso, né, um pai, um familiar tem que morrer. E lá na época deles era um típico da lei romana dessa época. Então, mesmo com o pai em vida, ele já podia repartir os bens. E esse filho mais novo já queria a parte dele. E o pai repartiu por eles a herança. E poucos dias o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, uma terra longe. O que eu vejo aqui? Ele estava na casa do pai, estava aos cuidados do pai. E deu 5 minutos nele, da minha parte, que eu vou sair. E esse sair da casa do pai e ir para longe, eu falo assim, sair da presença de Deus e ir para o mundo. Ele saiu da casa do pai dele, pegou o dinheiro, pegou a herança e foi dar um rolê. E às vezes muitas pessoas se distraem querendo curtir fora de Jesus. Eu não vejo vida com alegria curtindo fora da presença de Jesus. Tem muita gente que fala assim, a gente precisa curtir também, né? Eu falei, o quê? Como assim? A gente está dentro do corpo de Cristo, vivendo uma vida em Cristo, vivendo o propósito de Cristo, e ainda se ouve a pessoa falando assim que a gente precisa curtir também, né? Então é sinal que tudo que está acontecendo, tudo que ela está fazendo, ela não está fazendo com o coração alegre. Se você ouve uma pessoa falando isso dentro do templo, fora, mas que está em Cristo, tudo que ela está fazendo para Cristo aqui, ela não faz com o coração alegre, ela faz por obrigação, ela faz porque tem que fazer. E uma vida que está em Cristo, ela não pode fazer porque tem que fazer, ela tem que fazer porque ela reconheceu quem Cristo é na vida dela. E ela passa a fazer porque ela já sabe quem é o Senhor e Salvador da vida dela. Não preciso de motivos para dizer que Deus é bom, não preciso de motivos para acordar e louvar a Deus, agradecer a Ele pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que ainda vai fazer. Isso é muito delicado, porque às vezes as pessoas nem percebem o quanto já se engessaram, o quanto já virou profissional ao invés de ser espiritual. Aleluia! E o filho pródigo pediu a parte dele, o pai deu. Ele foi para uma terra longínqua, longe, uma terra longe, né? A palavra diz que muitos se desviaram da fé por causa da raiz de todos os males, o dinheiro, e acabaram se desviando. Ele pegou a parte dele e afastou. Tem coisas aqui nessa terra que Deus não permite chegar a você, porque Ele sabe se chegar até você, você vai se afastar. Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, descansa, se contenta com o que você tem, seja alegre com o que Ele está fazendo, não se preocupe com as coisas que não veio, não fique ansioso pelo que não chegou, reconheça o que Ele já colocou no seu caminho, aleluia. E o filho pediu a parte dele, foi para uma terra longe, afastou da casa do pai e foi para longe. Não é bom isso. Não é bom você sair da fonte divina e voltar para a fonte terrena. Não é bom você sair da onde Deus te libertou. Não é bom você voltar para onde Deus te libertou. Você está na casa do Pai, você vai voltar para lá fazer o quê? Ele já te deu livramento, Ele já te deu libertação. Então por que você vai voltar para lugares do qual Deus já te libertou? E partiu ele com os bens, com o dinheiro, para uma terra longa, e partiu ele degustar das coisas do mundo. O mundo não brinca, o mundo pertence ao diabo, o mundo jaz do maligno. O diabo não brinca de ser diabo, e a gente não pode brincar de ser crente. Temos que estar o tempo todo vigilante e sóbrio, nos revestindo do poder da graça que vem de Deus, buscando revestimento através da palavra de Deus, declarando com a nossa boca, confessando com o nosso coração que Jesus é o Senhor da nossa vida em todos os momentos, para que não haja confusão, nem déficit de identidade. Tem gente que às vezes confunde a identidade e esquece de quem ela é em Cristo. Se você reconhecer toda hora quem você é em Cristo, se você reconhecer toda hora para que Deus te chamou e para que você vai viver, e que Ele que vai adiante, a peleja dele, vai ser difícil você ser abalado e permanecer caído. Não, você tem que reconhecer todo momento quem Deus te fez, quem você é em Cristo, sem imagem e semelhança. Então, às vezes, quando vem algum problema, alguma prova, ou às vezes as pessoas estão muito emocionadas, elas esquecem da identidade. Isso tendo ou não tendo. Isso com partes de bens e sem partes de bens. Mas o tempo todo você tem que reconhecer quem você é em Cristo. Maior é Deus. O poder vem dele. Né? Então, a gente reconhecendo quem a gente é no Criador, no Pai. Se é difícil alguém vir lançar algo e ficar. Vai bater e vai cair. Vai vir, mas não vai inflamar. Vai tentar, mas não vai prevalecer.
Aleluia, Deus seja louvado. E pegou a parte dele e foi para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Isso caracteriza o mundo, vivendo à mercê do mundo, ó, gastando tudo no mundão, com orgia, bebedeira, noite, madrugada, ó. E ali gastou tudo que estava vivendo. E, versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra. Pegou a parte dele, afastou do pai, foi para o mundão. Vamos trazer para os dias de hoje. Foi na igreja, buscou em Cristo, fizemos campanha, recebeu a benção, virou as costas e voltou para o mundo. Eu torno a falar o tema. Não espere situações na sua vida piorar para você buscar Deus. Muita gente vem, recebe, Deus dá e a pessoa vira as costas. Eu oro a Deus que volte, eu oro a Deus que dê tempo, eu oro a Deus que essas pessoas redobre a tua visão espiritual e entenda que não é sobre o que ganha, é sobre de onde vem, não é sobre o que Deus fez, é sobre de onde sai o que está fazendo, é sobre você estar ligado na fonte. Amém? E a palavra do Senhor diz que ele gastando tudo, houve uma grande fome naquele lugar. Imagina, acabou tudo que ele pediu para o pai e veio uma fome naquele mesmo momento. E começou a descer, e começou a padecer de necessidade, começou a adoecer. Por falta de alimento, por falta de tudo, ficou doente, não tinha mais nada que comer, ele gastou tudo. As fontes terrenas dessa terra são enganosas, elas se igualam às fontes mundanas, de doses curtas, do qual te alimenta na hora de sacia, mas não te completa. Do qual você pode experimentar várias fontes terrenas daqui, mas nenhuma vai te completar, porque elas não são do céu, só uma te completa. E algumas pessoas querem ficar experimentando, bate cabeça ali, bate cabeça lá, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E não se cansa de bater a cabeça, né, em coisas que não é de Deus, em coisas que são naturais, não é sobrenatural. O próprio Jesus falou para a mulher de Samaria, desse poço, essa água que você está pegando, se você beber dela, você vai ter sede. Mas se beber daqui eu te dou, de nada mais sentirá falta. Tem gente que prefere as fontes terrenas, que se iguala a doses curtas, doses mundanas, doses de flash, doses de momento, doses de madrugada que podem acabar com a tua vida, assim como já vem acabando. Não é essas fontes que você tem que se preocupar em estar, é uma fonte só, Cristo Jesus, do qual te aproxima de Deus. Aleluia, ele pegou a parte dele, afastou do pai, foi para o mundo, acabou com tudo e veio uma fome no mesmo tempo. E ele estava padecendo, adoecendo. E olha o que aconteceu. Torna a falar o tema da mensagem. Não espere a situação na sua vida piorar para buscar Deus. E veio a fome e grande necessidade. E foi que ele se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual enviou para seu campo para apacentar porcos. Colocaram ele para apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ele desejava comer a comida dos porcos, porque ele não tinha o que comer. Situações em algumas vidas são preciso a descer de certo nível para a pessoa ver que ela deve retornar para a casa do pai. Ele foi colocado a tal ponto de pedir a comida dos porcos e se dar conta que ele precisava voltar para a casa do pai. Tem coisas da nossa vida que tem que nos constranger, a gente tem que passar, né? O que eu vejo dessa parte dele pedir a comida dos porcos para comer, eu vejo de uma vida fora da presença de Deus, presa nas coisas do mundo, nas fontes terrenas. Se iguala a isso, no meio dos porcos e pedindo a comida dos porcos. Já pensou? Olha o ponto que foi preciso chegar para ele dar conta que precisava voltar para o pai. O que você está esperando acontecer? Que ponto você está esperando chegar da tua vida para você se dar conta que vocês têm que estar na mão de Deus, que a tua vida tem que estar na mão de Deus? Que ponto você está esperando? Não espere mais nada, olha o tema da mensagem, não espere a situação na sua vida piorar para você buscar Deus. Ele pedia a comida dos porcos, implorando para comer a comida dos porcos. Ele estava padecendo, ele estava adoecendo, ele estava com fome, ele estava passando tudo e mais um pouco ali. Mas foi preciso ele passar tudo isso para ele dar conta que ele precisava voltar para a casa do Pai. Às vezes vai ser preciso passar muita coisa na tua vida por você não ter ouvido com fé, por você não ter guardado a palavra de Deus para vir para Jesus. Não espere isso.
Enquanto a vida há esperança, enquanto Ele estiver acordando, se você não está em Cristo, o sentido de Deus te colocar de pé aí hoje, nesse momento, é de você buscar Ele e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia! Não espere chegar ao ponto, ao nível que aconteceu com o filho pródigo. Você pode tomar sua decisão. Você não precisa esperar tal situação para você. Não precisa esperar ficar sem ar. Você pode marchar a favor do reino de Deus. Você pode estourar essa bolha a partir de hoje. Essa bolha que te prende. Eu não sei o que te prende. Eu não sei o que te cerca. Eu não sei o que te afasta de Deus. Mas Deus tem poder para tirar tudo isso da tua vida, se você quiser. Aleluia. Vamos continuar o texto. E ele desejava encher o teu estômago com as bolotas dos porcos, mas ninguém lhe dava, e nem a comida do porco foi permitida para ele. Nem a comida que alimentava o porco foi permitida para ele. Outrora ele tinha tudo porque ele tinha as coisas do mundo, estava gastando com o mundo. Depois o próprio diabo puxou tudo e não permitia ele comer nem das coisas imundas. A gente tem que estar ligado o tempo todo do que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, com quem a gente está andando. Ontem a gente ministrou uma palavra muito forte no culto do lar, do qual o Senhor me deu um tema muito forte também. Ande com quem ande com Jesus e viva os milagres de Deus. Ande com quem ande com Jesus. Você andando com quem anda com Jesus, você vai saber mais de Jesus, você vai aproximar mais de Jesus e vai viver os milagres de Deus. Atos 3, o coxo naquela porta pedindo dia após dia, não sabia que o milagre dele ia acontecer naquele dia. Ele não sabia que ele ia ter um encontro com Deus. Mas passou homens que andavam com Deus. E a partir do encontro curto, pequeno, o milagre dele veio sobre a vida dele. Outrora o que não andava, depois saltava de alegria. O coxo sabia fazer o que ali? Ele só pedia e esperava receber. Ele pediu prata e ouro para Pedro. E Pedro falou, não tenho prata nem ouro. E o engraçado nessa passagem, muito forte, o mistério, que ele continuou esperando. Mesmo Pedro falando que não tinha prata e nem ouro. E a palavra fala que ele estava atento, esperando receber algo daqueles homens. Ele já via a presença de Deus na vida de Pedro. E ele continuou esperando. E Pedro falou, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ele esperando atento, com um olhar para o alto de fé e um ouvido sensível. Mas o nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E ele saltou. Aleluia. Ande com quem anda com Jesus e viva os milagres de Deus. Amém? Nem a comida dos porcos deram para o filho pródigo, do qual outrora afastou do pai. Mas ele deu conta, e tornando em si, versículo 17 do capítulo 15 de Lucas, e caindo em si, disse, quantos jornaleiros tem o meu pai em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O pai dele, quantos funcionários, meu pai tem trabalho, meu pai tem emprego para empregar muitas pessoas, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei, versículo 18, e irei ter com meu pai. Caiu em si, deu um start. Glória a Deus por isso. Eu oro a Deus que aconteça isso na sua vida hoje, que dê um start e você levanta dessa imundícia dos porcos que você está comendo. O que você está querendo dizer? Saia desse mundão, saia dessa bolha, saia dos prazeres mundanos, saia dos seus próprios prazeres. Se iguala a isso. Se iguala a ser escravo das suas próprias paixões. Se você não sair disso, você fica preso nesse ciclo repetitivo, ciclo vicioso. Movimentos repetitivos geram vícios e não condiz com o céu, com a parte de Deus. Isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. Se você quiser, eu declaro vida para a tua vida. E vida só há em Jesus, o autor da vida. Amém? E ele se deu conta que o pai dele poderia empregar ele. Olha a cabeça dele, de voltar para trabalhar para o pai dele. Sendo que o pai dele já estava esperando ele. Aleluia. E levantar-me-ei e irei com meu pai. E disse-lhe, e chegou até o pai. E disse-lhe, pai, pequei contra o céu, pecou contra Deus, o pai do céu, e pequei contra ti, o pai da terra, o pai dele, do qual o Senhor designou para ser pai dele. Ou seja, pequei contra o pai do céu e contra o meu pai aqui da terra. Foram dois pecados, vamos dizer assim, pecado, mas a gente fere quando você está em Cristo e você faz algo que não agrada a Cristo, você fere primeiramente o céu. Então o primeiro arrependimento de perdão é para o Pai, Deus Todo-Poderoso do céu, depois reconheça aqui na terra. Amém? E ele reconheceu, ele se deu conta e voltou para os braços do teu Pai. Ele voltou para a casa do Pai. Eu não sei o que você está esperando, acontecer, mais de coisas que já está acontecendo. Não sei o que você está querendo que aconteça para você voltar para a casa do Pai.
Volta para os braços do Pai. Ele te espera. O pai dele estava esperando no portão de longe. Viu seu filho vindo. Deus te vê de longe, de perto e espera você voltar para os braços dele, para não ficar implorando pela comida dos porcos, sendo motivo de chacota nesse mundo, na mão do diabo. Deus quer te conduzir através do Espírito Santo de Deus para que você viva o teu propósito de Deus aqui em terra. Amém? Aleluia. Pai, pequei contra ti. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Olha a cabeça dele, como que estava conturbada. Fazei-me como um dos teus jornaleiros, querendo que trabalhasse. Pai, põe para mim trabalhar com o Senhor. E levantando-se, foi para o seu pai. Se prostrou, reconheceu o que fez contra o céu e contra o pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Primeiro ele fez uma oração com Deus antes de chegar até o teu pai. Depois fez a oração na presença do pai. Primeiro ele reconheceu, pediu perdão para Deus. Depois foi até a pessoa. Às vezes isso é difícil acontecer aqui também, sendo que a própria palavra do Senhor diz que confessar os pecados uns aos outros será perdoado. Ele reconheceu com o pai, depois foi até o pai. A gente, quando faz algo com alguém, quando tá em queixa com alguém aqui na terra, primeiro você reconhece com Deus, depois você vai até a pessoa. O filho pródigo